pelo perigo de se pilotar um carro que havia ultrapassado todos os limites de segurança possíveis em um esporte que por si mesmo vive junto com o perigo. É difícil os pilotos admitirem esse medo, mas o risco era tão grande que no começo do ano, aqui mesmo em Jacarepaguá, o então campeão do mundo, Nelson Piquet, fez uma advertência muito grave. Você vai se lembrar dela. Os acidentes vão começar a ficar fatais, entendeu? Eu tive um em Policar, que tive uma sorte danada. Pironi teve um agora que acabou o carro e saiu ileso. Mas o terceiro fica. 8 meses depois, ao final de uma temporada que acabou confirmando todo aquele receio de Piquet, com Gilles Villeneuve e Ricardo Paletti mortos e Didier Pironi no hospital, o próprio Piquet voltava a lamentar a falta de segurança dos carros para a velocidade que a Fórmula 1 atingiu. Eu acho que os 2 acidentes esse ano que machucaram o piloto foi exclusivamente culpa do carro, porque a questão de Villeneuve e Pironi, que o acidente de Villeneuve foi espetacular, mas ele só morreu porque os cintos de segurança saltaram dentro do carro e a parte de cima do cinto degolou ele. Ele foi que nem enforcado pelo cinto. Isso tudo por causa do cinto de segurança não era bem fixado. E Pironi porque a Ferrari é toda feita de honeycomb, é um tipo de sanduíche de material que tem uma estrutura muito boa, é muito duro, mas não absorve nenhum tipo de energia. Então, se bate, ela não amassa, não empena, não absorve. Ela realmente quebra e voa os pedaços. Mas Bernie Eccleston, representando o pensamento de todos os donos de equipes, acha justamente o contrário. Eccleston diz que nenhum dos acidentes aconteceu por defeito de construção ou por fragilidade dos carros. Ele diz que os erros foram sempre dos pilotos. Esse desentendimento entre pilotos e dirigentes foi o que marcou a abertura do campeonato na África do Sul. Uma verdadeira guerra contra a falta de segurança dos carros e contra um documento chamado Superlicença, inventado pela FISA, Federação Internacional do Esporte Automobilístico, para obrigar os pilotos a aceitar todo tipo de exigência das equipes. Pela primeira vez, os pilotos se rebelaram, tentaram mostrar força, fizeram uma greve. A corrida ficou ameaçada, mas acabou acontecendo por um acordo de última hora. E a largada? Nelson Piquet largou muito mal. Na pista, finalmente o esperado duelo entre o motor turbo e o motor aspirado. Pelo lado dos turbos, Piquet, Patrese, Villeneuve, Pironi, Arnoux e Prost. Os principais rivais do outro lado, Reutemann, Keck e Rosberg estreando na Williams e o bicampeão Niki Lauda, voltando depois de 2 anos. E logo de saída, os primeiros problemas dos turbos. Nelson Piquet, grande favorito, saiu fora ainda nas primeiras voltas. Está fora da corrida Nelson Piquet. Sai bem do carro, nada demais com ele. Gilles Villeneuve saiu no meio da corrida, quando explodiu o motor da Ferrari. E Alain Prost também chegou a sentir tudo perdido quando o seu carro, o Renault Turbo, ficou sem um pneu e teve que entrar no box. Mas no final, a surpresa. Alain Prost, que tinha trocado o pneu e voltado à pista batendo recordes, passou por todo mundo e ganhou a corrida. Uma grande vitória que deixou a Renault e Alain Prost como as maiores forças do campeonato de 82. O resultado da corrida: em primeiro, Alain Prost; em segundo, Carlos Reutemann; em terceiro, René Arnoux; em quarto, Niki Lauda; quinto, Keck Rosberg e sexto, John Watson. No Brasil, esperava-se menos dos motores turbo. Em condições bem diferentes dos 1.800 metros de altitude da pista de Kyalami, na África do Sul, aqui em Jacarepaguá, ao nível do mar, era a vez da vingança das equipes que não tinham turbo. Nelson Piquet também pensava assim. Por isso, a Brabham veio para o Brasil sem o motor turbo. Mas quando os motores se roncaram para valer, os turbos falaram mais alto. Só que era um dia em que Piquet estava disposto a tudo para ganhar, encontrando caminhos quase impossíveis para ultrapassar Keck e Rosberg e correndo como nunca atrás da vitória. Nessa briga com Villeneuve, Piquet teve arrojo, determinação, mas só levou a melhor porque também teve a calma e a experiência de um campeão do mundo. E foi assim, com essa garra e essa vontade, que ele alcançou a maior vitória da sua carreira, e também a mais suave,
o que lhe custou 3 quilos a menos no peso e um desmaio em cima do pódio. Nelson Piquet desmaiou. O esforço, junto com a emoção, foram demais para Nelson Piquet. Desmaiou Nelson Piquet, um momento dramático na hora da festa. Mas o pior viria depois. Piquet e Keke Rosberg, por problema de peso em seus carros, foram desclassificados e perderam os pontos. Em consequência disso, Alain Prost acabou ficando com a vitória. O resultado oficial deu o segundo lugar para John Watson, o terceiro para Nigel Mansell, o quarto para Michele Alboreto, quinto para Manfred Wickenhock e sexto para Didier Pironi. Depois do Brasil, Long Beach. A primeira das 3 corridas de Fórmula 1 que os Estados Unidos ganharam em 82. No circuito de rua de Long Beach, outra boa chance para as equipes sem motor turbo. Agora, todas já querendo derrotar um inimigo comum, a Renault de Alain Prost, que tinha disparado na liderança do campeonato. Logo no começo, o primeiro acidente. Bruno Giacomelli bateu em René Arnoux e os dois ficaram fora. Entre os favoritos, Andrea de Césares com a Alfa Romeo, Niki Lauda com a McLaren, Nelson Piquet com o Brabham sem motor turbo e Keke Rosberg nessa corrida assumindo a posição de primeiro piloto, porque Carlos Reutemann tinha resolvido abandonar a carreira. Piquet chegou a andar bem, mas ficou na metade do caminho, bateu na mureta da pista. De Césares foi melhor ainda, liderou boa parte da corrida, mas também bateu, e bateu forte. E Niki Lauda, muito mais cedo do que se esperava, voltou a sentir de novo a emoção da vitória, que ele conheceu 17 vezes antes de parar de correr em 79 para recomeçar em 82. Festa de Niki Lauda, festa de Keke Rosberg, que já aparecia como o piloto mais regular, outra vez em segundo lugar. Em terceiro ficou Patrese, em quarto Michele Alboreto, em quinto Hélio de Ângeles e em sexto John Watson. A primeira corrida da fase europeia foi o Grande Prêmio de San Marino, em Imola, Itália. E de novo aconteceu muita confusão. Desta vez, a briga foi só entre dirigentes. Os da FISA, Federação Internacional do Esporte Automobilístico, e os da FOCA, Associação dos Construtores de Fórmula 1. Resultado, as equipes da FOCA, quase todas sem motor turbo, não correram, com exceção da Tyrrell. A corrida só teve 14 carros, mas valeu pela briga da última volta entre os dois pilotos da Ferrari, Didier Pironi e Gilles Villeneuve. Uma briga de verdade. Consiga fechar, não deu. Gilles Villeneuve novamente em primeiro. Última volta. E o Pironi foi por frente e passou. Vai tentar voltar o Villeneuve. Sensacional o final da prova. Pironi e Villeneuve. Só que agora é difícil achar um ponto de ultrapassagem, mas o Villeneuve não desiste. 2 curvas restando. A última curva à esquerda. Agora a última curva à direita. Vem Pironi, vem Villeneuve. Bandeirada para Didier Pironi. Ganhou o Pironi. Villeneuve ficou em segundo. Alboreto em terceiro. Jean-Pierre Jarier em quarto. Eliseu Salazar em quinto. E Manfred Wickenhock em sexto. Brigas, na pista e fora da pista. Confusão envolvendo dirigentes de federação e de equipes. E os pilotos continuando com seus carros inseguros. No próximo bloco, as consequências mais sérias, os acidentes e as mortes na Fórmula 1. Você viu aquele que parece? Denorex, o anticaspa, está aqui. Até aqui. Mas ele parece remédio, hein? Mas não é. Tem cor, tem cheiro de remédio. Mas não é. Mas que combate a caspa, hein? Tira o excesso de óleo, amacia e é geladinho. Pra quem acha que caspa não tem remédio, Denorex. Ó. Estavam todos no velório, com exceção da Caldeira. Exceção é com 2 S ou cedilha? Como é que se escreve? Escreve com bic. É assim que se escreve.
A morte na Fórmula 1 não é o que muita gente pensa. Num esporte em que o homem busca constantemente superar os seus limites e os da máquina, os acidentes são encarados normalmente, mas não a morte. Um dos dias mais tristes da história da Fórmula 1 foi o dia 8 de maio do ano passado. O próprio dia já era muito triste, o céu nublado, cinza escuro. Os pilotos lutavam com tudo o que podiam, atrás de uma boa posição de largada, faltando apenas 6 minutos para terminar o treino. Gilles Villeneuve tinha saído do box há poucos minutos, com um pneu novo na sua Ferrari, para tentar a sua volta mais rápida. Na pista, ele encontrou pela frente a Marti de Jochen Mass andando bem mais devagar. No dia seguinte, a corrida foi disputada, mas não porque Villeneuve já tivesse sido esquecido. O clima era todo diferente. Os pilotos estavam correndo por obrigação profissional. O próprio Nelson Piquet, um piloto frio, confessou que tinha passado a noite sem dormir, embora a notícia da morte de Villeneuve só tivesse chegado aos outros pilotos na manhã do Grande Prêmio. A Ferrari nem participou. E no pódio, o silêncio de John Watson, o vencedor, refletia o que significa para os pilotos a perda de um companheiro. O resultado da prova: em primeiro Watson, em segundo Rosberg, em terceiro Ed Sheever, quarto Hélio de Ângeles, quinto Piquet e sexto Chico Serra. O cenário sempre alegre do Grande Prêmio mais festivo da Fórmula 1, desta vez também não era o mesmo. O Principado todo sentia o peso de organizar a primeira prova sem o grande ídolo Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve morava aqui, no número 3 da Rua dos Girassóis, Vila de Saint-Romain, em Mônaco. Daqui, o lugar mais alto do Principado, ele podia ver toda a cidade de Monte Carlo. Uma cidade que o adorava. Os pilotos pensavam mais em Villeneuve que na corrida. E foi nesse clima de revolta que Piquet fez uma acusação à Ferrari. O problema é que o que aconteceu não poderia ter acontecido. O cinto arrancou, ele foi degolado e isso foi um problema grave do carro. A equipe Ferrari se irritou com isso e ameaçou processar Piquet. O problema só foi superado quando a bandeira baixou e começou a corrida. Daí em diante, o assunto era a surpresa da Renault. Os seus carros turbo, mesmo numa pista de rua, dispararam na frente. Mas no meio da corrida começou uma chuva fina e Alain Prost escorregou na sua falta de cuidado. A pancada foi forte. Com Alain Prost fora, parecia fácil a vitória de Andrea de Césares. Mas aí, nas últimas voltas, veio uma sequência de fatos inesperados que deram a esse final de corrida emoções que certamente nunca mais serão esquecidas. Olha aí, olha o Patrese. Se não deu pro Prost, não vai dar pro Patrese. Nós falávamos da chuva. Ameaçava chover em Mônaco. Ele atravessou Pironi em primeiro. Didier Pironi assume a liderança do Grande Prêmio de Mônaco. E o Pironi vai parando no túnel. Está acabando o combustível do Pironi. O desespero do fiscal que levou as mãos à cabeça. De Césares também. E a essa altura, quem é que vai chegar em primeiro? Mas o Derek dele também não vai conseguindo chegar. Aí o carro de número 5. Com tudo isso, nem o público, nem o diretor de prova sabiam quem seria o vencedor. Foi uma grande expectativa para saber quem seria o primeiro piloto a aparecer para receber a bandeirada. E quem apareceu foi Riccardo Patrese, que depois da derrapagem tinha voltado à corrida. Surpresa para todo mundo. E surpresa maior ainda para o próprio Patrese, que ganhou sem saber. Pironi, mesmo não cruzando a linha, ainda ficou em segundo. De Césares em terceiro, em quarto Nigel Mansell, em quinto De Angelis, em sexto Derek Dale. No meio do ano, para fugir da Copa do Mundo, a Fórmula 1 voltou aos Estados Unidos. Desta vez, era Detroit. Enquanto na Europa só se falava em futebol, a capital do automóvel, atualmente ameaçada pela invasão de carros japoneses até mesmo dentro dos Estados Unidos, encontrou na Fórmula 1 a melhor forma de promoção da cidade e sua indústria. Mas os problemas foram muitos na pista estreita, formada por 14 ruas do centro da cidade. Quem se deu pior ainda foi o campeão Nelson Piquet. Usando o carro turbo, ele nem conseguiu se classificar para largar no Grande Prêmio. Aliás, a Brabham só teve problema. O outro piloto, Riccardo Patrese, que correu com motor normal, bateu logo no começo. E depois de muitos outros acidentes na pista bem perigosa, acabou ganhando John Watson, que passou a liderar o campeonato. Em segundo na corrida ficou o norte-americano Ed Sheever. Em terceiro, Pironi. Em quarto, Keck Rosberg. Em quinto, Derek Dale. E em sexto, Jacques Lafitte. A morte voltou à Fórmula 1 no dia 13 de junho, no Autódromo de Montreal, no Canadá.
e da forma mais chocante possível. Os pilotos estavam prontos para a largada da 8ª corrida do ano. Quando foi dado o sinal de largada, a Ferrari de Didier Pironi não saiu do lugar. De nada adiantou o piloto levantar o braço para avisar. Na confusão da largada, é difícil desviar. E o novato Riccardo Paletti foi de encontro à Ferrari. As cenas seguintes jamais serão esquecidas. O primeiro a tentar socorrer foi Pironi, desesperado. Logo em seguida chegaram os médicos, que garantem que Paletti morreu no momento da batida. Mas enquanto todo mundo tentava tirar o piloto do carro, sem saber se ele estava vivo ou não, o tanque de gasolina, ainda cheio, explodiu. O desespero foi maior. Pironi tentou ajudar até com o extintor. Os bombeiros não deixaram e eles mesmos, os bombeiros, também não puderam fazer nada. Mais uma morte na Fórmula 1. E Didier Pironi, que havia sentido tanto a perda do companheiro Villeneuve há pouco mais de um mês, era o mais desolado. Mas todos os pilotos tinham o mesmo sentimento. Depois de 2 horas, num clima de frieza e muito desânimo, os pilotos estavam prontos para voltar à pista. Foi dada uma nova largada. E como se o resultado já não importasse mais em nada, Nelson Piquet, com o mesmo carro turbo, que nem havia se classificado para a largada de uma semana atrás em Detroit, disparou na frente e ganhou a prova de ponta a ponta. Em segundo lugar, o outro Brabham, mas sem motor turbo, com Riccardo Patrese. Em terceiro, John Watson. Em quarto, Hélio de Angelis. Em quinto, Max Surer. E em sexto, Andrea de Césares. Depois do Canadá, a Fórmula 1 ficou parada quase um mês. Voltou no Grande Prêmio da Holanda. Foi o 10º do Campeonato Mundial. E foi quando Didier Pironi começou a sua arrancada atrás da liderança na classificação. Até então, John Watson era o líder tranquilo, mas na Holanda Pironi venceu e ficou só um ponto atrás. E para Piquet também tudo indicava que estavam chegando dias melhores. Ele ficou em segundo na Holanda e voltou a fazer parte do grupo que lutava pelo título. Afinal, até aquele momento as forças estavam tão divididas que mesmo não fazendo muito, Piquet, com 15 pontos em 2 corridas, estava de novo na briga. Os outros que marcaram pontos na Holanda. Em terceiro lugar, Keke Rosberg. Em quarto, Niki Lauda. Em quinto, Derek Daly. E em sexto, Mauro Baldi. No Grande Prêmio da Inglaterra, em Brands Hatch, de novo o medo baixou na Fórmula 1. Foi na largada da corrida, quando a Brabham de Patrese não pegou, e todo mundo sentiu o medo de ver repetidas aquelas cenas da morte do Paletti no Canadá. Só que desta vez, René Arnoux percebeu em tempo que Patrese estava parado. Não conseguiu desviar, mas evitou a batida mais forte. Outros carros desviaram e não aconteceu o acidente que todos temiam. Mais tarde, no meio da corrida, um acidente mais grave envolvendo Jean-Pierre Jarier e o brasileiro Chico Serra. A batida foi forte. O carro de Serra ficou bem danificado. O piloto saiu sozinho e caiu logo em seguida, mas não se machucou. A grande novidade dessa corrida era o plano da equipe Brabham de fazer uma parada no boxe para reabastecer e trocar pneus. Era uma solução encontrada para o consumo excessivo dos carros Brabham Turbo, que largavam com 30 litros a mais de gasolina. Eles agora começariam a corrida só com metade do tanque, colocando o resto numa parada de boxe no meio da prova. E a coisa deu certo, pelo menos na primeira parte do plano. Com o carro mais leve, Piquet disparou na frente. Ele precisava tirar uma vantagem de 40 segundos para poder parar e ainda voltar na liderança. E estava perto de conseguir isso quando o motor quebrou. Ele ergueu o braço esquerdo e vai abandonar a prova. Nelson Piquet, que era o líder. Daí em diante, ficou fácil para Niki Lauda conseguir a sua segunda vitória no ano. Em segundo lugar ficou Pironi, que passou a liderar o campeonato. Em terceiro, Patrick Tambay, o substituto de Villeneuve na Ferrari. Em quarto, Hélio de Angelis. Em quinto, Derek Daly. E em sexto, Alain Prost, que já estava há 7 corridas sem marcar pontos. Da Inglaterra para a França, a Fórmula 1 começava a definir seus favoritos, mas eram muitos com chances. Pironi, Watson, Rosberg, Lauda, Prost, Piquet e De Angelis. O Grande Prêmio
Prêmio da França é o que deveria definir um pouco mais as coisas, mas isso não aconteceu porque nem Lauda, nem Watson, nem Rosberg, nem De Angelis e nem Piquet foram bem. A Brabham, mais uma vez, deixou todo mundo na expectativa da parada de boxe, que acabou não acontecendo, porque os dois carros não resistiram até a metade da corrida. E um deles chegou a dar mais um grande susto. Foi o de Patrese, que andou quase 1 quilômetro com o motor pegando fogo. Pegando fogo, o BMW de Ricardo Patrese. No final da corrida, uma grande festa francesa. A Renault fez a dobradinha, com René Arnoux vencendo e Alain Prost chegando em segundo. Além disso, o terceiro e quarto lugares também ficaram com pilotos franceses. Didier Pironi em terceiro e Patrick também em quarto. Em quinto chegou Keke Rosberg e em sexto Michele Alboreto. Mas a tragédia era mesmo a marca mais forte da temporada de 82. E a Ferrari, depois de tudo o que tinha sofrido com a morte de seu grande ídolo, Villeneuve, voltava a viver outro drama. Foi na Alemanha, um acidente muito grave em que Didier Pironi quase morreu. E nós chegamos ao local com o cinegrafista Benevides da Mata minutos depois, quando o piloto ainda estava preso dentro do carro retorcido. Essa pista de Hockenheim, que 2 anos atrás matou o francês Patrick Depailler, hoje marcou mais um grande acidente envolvendo um outro piloto francês, o líder do Mundial, Didier Pironi. Só depois de 20 minutos ele foi retirado do carro e levado de helicóptero para o hospital de Heidelberg, com várias fraturas nas pernas e braços. Mas Pironi sobreviveu e está se recuperando até hoje, ainda sem saber se um dia poderá voltar a correr. No dia da corrida, sem Pironi, a Ferrari largou só com Patrick também, mas tinha muita gente atrás dessa vitória, em um momento muito importante para a definição da luta pelo título. Só que entre todos os que podiam correr na frente, quem se deu melhor foi Piquet. Em 15 voltas na pista veloz de Hockenheim, ele abriu a diferença que precisava para parar nos boxes na metade da prova, colocar mais gasolina e ganhar até com facilidade. Tudo dava certo para Piquet, até a 18ª volta, quando ele encontrou pela frente o chileno Eliseu Salazar, que estava 3 voltas atrás. Salazar simplesmente se esqueceu de frear e com isso tirou o Piquet da corrida. Piquet saiu, mas de cabeça quente, e partiu para a briga mais engraçada do ano. Para quem continuou na pista, sem Piquet, o caminho ficou fácil para a vitória. E Patrick também não perdeu a chance de ganhar o seu primeiro grande prêmio. Em segundo, chegou René Arnoux. Em terceiro, Keke Rosberg. Em quarto, Michele Alboreto. Em quinto, Bruno Giacomelli. E em sexto, Max Sura. Faltavam apenas 4 corridas. A Fórmula 1 estava entrando na fase decisiva do campeonato. Mas também já tinha perdido o seu líder, Didier Pironi. Mais uma vítima da situação contra a qual principalmente ele havia lutado tanto. No próximo bloco, a briga pelo título nas provas finais do campeonato. Da Áustria, Piquet teria sua última chance de ainda poder lutar pelo título de bicampeão. Nos treinos, ele bateu um recorde na história da Fórmula 1, fazendo a média de 242 km por hora, e por isso largou animado. E foi na Áustria, finalmente, que a equipe Brabham pôde executar o seu plano de abastecer um carro e trocar as 4 rodas no meio da corrida. Na verdade, nem tudo saiu bem, porque Piquet teve que entrar no box antes da hora combinada. O pneu não aguentou. Mas depois do reabastecimento vieram os problemas. Piquet parou com o motor quebrado. E Patrese errou o caminho só parando no barranco.
calor de quase 40 graus estourou também o turbo de Alain Prost. E as emoções do final ficaram para dois pilotos que tinham carros sem turbo. Hélio de Angelis com a Lotus e Keke Rosberg com a Williams. Um final emocionante. Ganhou Hélio de Angelis e Colin Chapman, depois de 4 anos, voltou a jogar o seu boné para o alto. Em segundo ficou Rosberg, a diferença foi de apenas meia roda. Em terceiro, Jacques Laffite. Em quarto, Patrick Tambay. Em quinto, Niki Lauda e em sexto, Mauro Baldi. 2 semanas depois, o Grande Prêmio da Suíça no Autódromo Francês de Dijon. Mais uma vez, Piquet disparou na frente e mandou na corrida com tranquilidade. Como estava planejado, na metade da corrida, novamente a parada no box. E desta vez, tudo funcionou com perfeição. Você pode acompanhar no canto da tela a contagem do tempo de parada. Nelson Piquet nos boxes. E a contagem para você ver a paragem. Tudo pronto. Piquet voltou à pista em 11 segundos e meio. E mais, contando-se o tempo de desaceleração na entrada do box e o de retomada de velocidade na volta, a perda total foi de apenas 32 segundos. Mas não adiantou todo esse trabalho da equipe e de Piquet. O motor, mesmo não quebrando, começou a falhar e Piquet foi perdendo posições. Alain Prost da Renault tomou a ponta para tentar a vitória que o levaria de volta à luta pelo título. Era a sua última chance e ele fez de tudo para manter a posição. Mas faltando 2 voltas, não deu mais para segurar o ímpeto de Rosberg. O finlandês veio com tudo para cima de Prost, passou com segurança e venceu. Era a primeira vitória de sua carreira, mas certamente a mais importante, porque daí para frente seria duro tirar o título de suas mãos. Alain Prost ficou em segundo, em terceiro Niki Lauda, em quarto Piquet, em quinto Riccardo Patrese e em sexto Hélio de Angelis. Quando a Fórmula 1 chegou a Monza, na Itália, ninguém mais duvidava de que Rosberg seria o novo campeão mundial. E ele correu mesmo só para fazer pontos. A briga pela vitória ficou entre os pilotos da Renault, Alain Prost e René Arnoux, e os da Ferrari, que tinha trazido de volta Mario Andretti para fazer dupla com Patrick Tambay. Na primeira volta, para manter a tradição, um acidente, o de Brian Henton com Derek Warwick. A Ferrari, animada pela torcida, fez muito, mas não o suficiente para derrotar René Arnoux, piloto da Renault, que na época já tinha assinado seu contrato para correr pela Ferrari em 83. Por isso, a festa foi maior ainda. Arnoux, o novo ídolo da torcida, venceu. Em segundo ficou Tambay e em terceiro Andretti. Todos da Ferrari, como gritavam os fanáticos torcedores. Também marcaram pontos em Monza. Watson em quarto lugar, Alboreto em quinto e Ed Sheever em sexto. Para Rosberg, nem marcar ponto foi possível. E a decisão do título ficou adiada para Las Vegas. Final de campeonato. Aqui em Las Vegas, pelo 2º ano consecutivo, foi realizada a grande festa e apontado o novo campeão do mundo. A luta pelo título foi entre Rosberg e John Watson, mas Watson só seria campeão se vencesse a corrida e se Rosberg não marcasse nenhum ponto. Por isso, bastou Keke Rosberg fazer uma corrida segura, pensando em marcar pelo menos um ponto. John Watson lutou muito pela vitória e chegou perto dela, ficando com o 2º lugar. Mas a surpresa foi o italiano Michele Alboreto, que levou a Tyrrell a sentir de novo que é uma vitória, o que não acontecia há 4 anos.